Você cometeu um erro grave, daqueles que te acordam às 3 da manhã, com o coração disparado, daqueles que você repete na sua mente, uma, outra e outra vez, procurando o momento exato, onde tudo desandou, e agora você está aqui, se perguntando se vai conseguir se recuperar, se vai conseguir olhar nos olhos de quem te viu cair, se a sua autoridade, essa que custou tanto a construir, se foi para sempre. Tenho uma notícia para você. E não é a notícia que você espera. Maquiavel descobriu algo há mais de 500 anos, que a ciência acaba de confirmar. Em 2024, os erros não destroem a sua autoridade. A sua reação aos erros é que destrói. E hoje, você vai aprender exatamente como se recuperar de qualquer erro, sem perder um grama de poder. Na verdade, você vai aprender algo mais perturbador. Você vai aprender como certos erros, manejados corretamente, podem aumentar a sua autoridade. Sim, você leu bem. Mas antes de revelar o método, preciso que você entenda, porque tudo o que te ensinaram sobre erros foi projetado para te manter fraco. Guarde isso, porque vai mudar a forma como você lida com cada erro, pelo resto da sua vida. Existe um estudo da Revista de Psicologia Organizacional, publicado em 2024, que deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa em posição de poder. Os pesquisadores estudaram 955 gestores em múltiplos experimentos. O que eles descobriram destrói o mito mais perigoso sobre liderança. Os líderes que se lembravam e refletiam sobre seus erros passados mostravam níveis significativamente mais altos de humildade expressada. E aqui vem o brutal. Essa humildade expressada, essa capacidade de dizer, eu errei, aumentou o rendimento das suas equipes. Não diminuiu, aumentou. Mas espera, tem uma armadilha. Não é simplesmente admitir erros. Qualquer fraco consegue fazer isso. É como você os admite. É quando você os admite. É para quem você os admite. E é exatamente aí que Maquiavel se separa dos conselhos tíbios de autoajuda que inundam a internet. Maquiavel escreveu em O Príncipe, algo que a maioria mal interpreta. Ele disse que um líder deve parecer compassivo, leal, humano, íntegro e religioso. Parecer, não necessariamente ser. E aqui é onde 95% das pessoas que leem Maquiavel se perdem. Ele não está dizendo para você mentir. Ele está dizendo que a forma como você apresenta a verdade é tão importante quanto a verdade em si. Aplicado a erros, isso significa algo revolucionário. Não é suficiente admitir que você errou. Você tem que admitir de uma forma que preserve ou até aumente a sua autoridade. E isso exige estratégia, não reação, estratégia. Deixe-me explicar a neurociência por trás disso, porque uma vez que você entender o que acontece no cérebro de quem te observa, você nunca mais vai lidar com um erro da mesma maneira. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, publicaram uma descoberta fascinante. A desconfiança e a confiança não são opostos no mesmo espectro. São processos cerebrais completamente diferentes. A desconfiança se origina na amígdala, essa parte primitiva do cérebro que controla a resposta de luta, fuga ou paralisia. Seu único propósito é te proteger,
te guiando para a segurança, seja física, emocional ou mental. A confiança, por outro lado, se origina no córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela resolução de problemas e a socialização. Aqui está a chave. Quando você comete um erro e reage de maneira defensiva, negando, culpando os outros, justificando excessivamente, você ativa a amígdala de quem te observa. O cérebro primitivo deles entra em alerta. Algo não está bem. Essa pessoa não é segura. Proteja-se. E uma vez que a amígdala toma o controle, o córtex pré-frontal, onde reside a capacidade de confiar, fica inibido. É neurologicamente impossível que confiem em você, enquanto a amígdala deles estiver em modo de alerta. Mas quando você admite um erro de maneira estratégica, sem ativar ameaças, você fala diretamente ao córtex pré-frontal deles, a parte do cérebro que pode avaliar, raciocinar e decidir confiar. Maquiavel não tinha scanner cerebral há 500 anos, mas observou o comportamento humano com tal precisão que chegou às mesmas conclusões que a neurociência moderna. Agora, deixe-me te dar o método exato. Eu o chamo de o protocolo de recuperação maquiavélica. Ele tem 5 fases, e cada fase é projetada para desarmar a amígdala dos observadores, enquanto você reforça a sua posição de poder. Fase 1. Controle a narrativa antes que os outros a controlem. Maquiavel escreveu que é melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. Mas existe uma extensão disso, que a maioria ignora. É melhor que você conte a história do seu erro antes que os outros a contem por você. Quando você permite que outros definam o seu erro, você perde o controle da narrativa. E quem controla a narrativa, controla a percepção. Um estudo da revista Exame, de 2024, descobriu que as pessoas que reconhecem seus erros primeiro são percebidas como mais competentes e confiáveis do que aquelas que esperam para serem confrontadas. Pense nisso. A mesma informação, o mesmo erro, mas quem o revela primeiro ganha pontos de credibilidade. Quem espera para ser descoberto perde. A diferença não está no erro, está em quem controla a narrativa. Fase 2. Admita, sem se desculpar excessivamente. É aqui que 90% das pessoas destroem a sua autoridade. Elas confundem admitir um erro com se arrastar. Leandro Carnal, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, FGV, descobriu algo crucial em sua pesquisa sobre vulnerabilidade e liderança. A vulnerabilidade estratégica aumenta a confiança. A vulnerabilidade excessiva a destrói. Existe uma diferença entre dizer, eu cometi um erro, aqui está o que eu aprendi e o que farei diferente. E meu Deus, me desculpe tanto, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sou tão idiota. Por favor, não me perdoem. Prometo que nunca mais vai acontecer. A primeira declaração projeta controle. A segunda projeta fraqueza. E as pessoas não seguem os fracos, não confiam nos fracos. Porque se você não consegue se manter em um momento de erro, como elas vão confiar que você pode manejar situações que as afetam? Maquiavel foi claro. O líder deve evitar ser desprezado. E nada gera mais desprezo do que alguém que se arrasta. Admita o erro.
Tome responsabilidade e faça isso de pé, não de joelhos. Fase 3. Mostre o aprendizado, não apenas o arrependimento. É aqui que você separa os amadores dos mestres. Qualquer um pode dizer, me desculpe. Poucos conseguem dizer, isso é o que eu aprendi, e é assim que eu vou usar esse aprendizado. Um estudo publicado na Revista de Psicologia Organizacional em 2024 demonstrou que, quando os gestores articulam especificamente o que aprenderam com seus erros, suas equipes demonstram comportamentos orientados a melhorias significativamente maiores. Não é mágica, é psicologia. Quando você mostra que um erro te tornou mais inteligente, mais capaz, mais preparado, você transforma a narrativa de seu erro te tornou fraco para seu erro te tornou mais forte. E quem não quer seguir alguém que se torna mais forte a cada obstáculo? Maquiavel falou extensamente sobre a virtude. Essa capacidade de agir efetivamente, de se adaptar, de converter a adversidade em vantagem, mostrar aprendizado depois de um erro é virtude pura. É demonstrar que você tem a capacidade de extrair poder de situações que destruíram outros. Fase 4. Haja imediatamente. Palavras sem ação são ar. E Maquiavel sabia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, todos podem ver, nem poucos podem tocar. As pessoas veem suas ações, não podem tocar suas intenções. Depois de admitir um erro e mostrar seu aprendizado, a próxima pergunta na mente de todos é: e agora? O que vai fazer? Se a resposta for nada diferente, você perdeu. Se a resposta for ação visível e imediata, você ganha. Não promessas, ação. Um erro seguido de ação corretiva imediata é percebido como competência adaptativa. Um erro seguido de promessas vazias é percebido como incompetência com bom marketing, tipo promessa de político em época de eleição. A diferença entre recuperar a autoridade e perdê-la para sempre está nas primeiras 48 horas depois do erro. Haja rápido, haja visivelmente, haja decisivamente. Fase 5. Nunca mais volte a mencioná-lo. Essa é a fase que ninguém te ensina. Uma vez que você admitiu o erro, mostrou o aprendizado e tomou ação corretiva, o erro morre, não o ressuscite. Cada vez que você volta a mencionar um erro passado, você o traz de volta à consciência de quem te observa. Reativa a memória, reativa a amígdala, reativa a desconfiança. Maquiavel entendeu que o tempo é o melhor aliado do poder. As pessoas esquecem, mas só se você as deixar esquecer. Se você continua mencionando seu erro, pensando que a repetição de desculpas mostra humildade, você está enganado. A única coisa que você mostra é que o erro continua vivo em sua mente. E se continua vivo em sua mente, continuará vivo na deles. Mate o erro, não com negação, com ação. E depois, silêncio. Agora, deixe-me falar sobre algo que muito poucos entendem. Há certos erros que, manejados corretamente, aumentam sua autoridade mais do que onde estava antes de cometê-los. Soa contraditório, mas é pura lógica maquiavélica. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, sobre dinâmicas de poder, encontrou algo fascinante. As pessoas que admitem erros estrategicamente são percebidas como mais autênticas do que aquelas que nunca admitem erros. E a autenticidade percebida gera mais confiança do que a perfeição percebida. Por quê? Porque todos nós sabemos que ninguém é perfeito.
Quando alguém projeta perfeição constante, nossa amígdala se ativa. Algo não quadra. Essa pessoa está ocultando algo. Não é confiável. Tipo político que nunca erra, sabe? Mas quando alguém admite um erro de maneira controlada, estratégica, com aprendizado e ação, nosso córtex pré-frontal diz: essa pessoa é real, posso confiar nela. Maquiavel escreveu que os homens são tão simples e se submetem tanto às necessidades presentes, que quem engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Mas há uma forma mais elegante de usar isso. Não engane. Seja estratégico com a verdade. Admitir um erro não é fraqueza. Se você o faz de uma posição de força, é demonstrar que você é tão poderoso que pode se permitir ser vulnerável sem perder nada. Isso é poder real. Agora, quero falar sobre o que chamo de a paradoxa do erro estratégico. Em 2005, pesquisadores publicaram na revista Nature um estudo que mudou nossa compreensão da confiança. Descobriram que a oxitocina, o hormônio do vínculo social, aumenta a confiança nos humanos. Mas aqui está o interessante. A oxitocina não é liberada quando tudo está perfeito. É liberada durante momentos de vulnerabilidade compartilhada, quando você admite um erro e a outra pessoa vê sua humanidade. O cérebro dela libera oxitocina. Esse hormônio literalmente os predispõe a confiar mais em você. Mas só se a vulnerabilidade for autêntica e controlada. Se parece manipulação, o efeito se inverte. Isso é exatamente o que Maquiavel intuiu. A aparência de humanidade, de falibilidade ocasional, gera mais lealdade do que a aparência de perfeição constante. Os líderes que pareciam infalíveis eram temidos, mas os que mostravam humanidade estratégica eram amados e respeitados. Tipo Lula ou FHC, dependendo do seu mindset. E Maquiavel disse que é melhor ser ambos, mas se tiver que escolher, escolha ser temido. No entanto, há uma terceira opção que poucos consideram: ser respeitado. E o respeito vem de mostrar que você é humano, mas que sua humanidade não te controla. Que você pode cometer erros, mas que seus erros não te definem. Que você pode cair, mas que sempre se levanta mais forte. É isso que o protocolo de recuperação maquiavélica alcança. Te permite ser humano sem ser fraco, vulnerável sem ser vítima, falível sem ser incompetente. Antes de continuar, deixe-me dizer algo importante. O que você acabou de aprender não encontra nos livros de autoajuda, nem em Leandro Carnal, nem em nenhum desses caras. Não encontra nos cursos de liderança corporativa. Não encontra nas palestras motivacionais que te dizem que tudo estará bem se você apenas pensar positivo. Isto é conhecimento estratégico real, baseado em 500 anos de observação maquiavélica e confirmado por neurociência do século XXI. Este canal existe para te dar esse tipo de conhecimento, sem filtros, sem romantismo, sem a baboseira motivacional que te mantém medíocre. Se isto está ressoando com você, se sente que finalmente alguém está te falando com a verdade brutal que você precisa, o botão de valeu demais aí embaixo é sua forma de dizer: quero mais disso. Não é caridade, é uma transação. Você apoia este conteúdo. Eu sigo revelando o que outros têm medo de dizer. Cada valeu demais é um voto a favor de conteúdo sem censura, sem filtros, sem a necessidade de agradar a todos. Se este vídeo está te dando ferramentas reais, considere se juntar aos que já entenderam que o conhecimento estratégico vale mais que 1000 vídeos motivacionais vazios. Agora, sigamos.
Quero falar sobre os 3 tipos de erros e como cada um requer um enfoque diferente. Porque nem todos os erros são iguais. E tratá-los igualmente é um erro em si mesmo. Erro tipo 1. O erro de execução. É quando você sabia o que fazer, mas fez tudo errado. Você tinha o plano perfeito, mas falhou miseravelmente na execução. Esse é o erro mais fácil de se recuperar. Por quê? Porque demonstra que seu julgamento é sólido. Só a sua execução falhou. A recuperação aqui é simples. Admita que a execução foi um fracasso. Mostre que o plano original era o certo. Explique quais ajustes você fará para que a execução não falhe de novo. E haja. Faça acontecer. Esse tipo de erro, manejado bem, pode até aumentar a confiança em sua capacidade de liderança. Porque demonstra que você consegue identificar onde as coisas deram errado e consertá-las. Erro tipo 2. O erro de julgamento. Esse é mais complicado. Aqui, não só a sua execução falhou, seu analise falhou. Você tomou uma decisão incorreta, baseada em informações que interpretou errado. A recuperação aqui requer mais humildade, porque você não pode dizer, meu plano era bom, seu plano não era bom. Mas aqui está a chave maquiavélica. Todos cometem erros de julgamento, até os maiores gestores da história, como Getúlio Vargas. O que os separa não é evitar erros de julgamento. É como eles processam novas informações e se adaptam. A recuperação aqui é admitir que sua análise falhou, mostrar que nova informação ou perspectiva você tem agora e demonstrar como isso muda sua abordagem futura. É o que os pesquisadores da FGV chamam de minerar suas decisões passadas para obter insights. Um erro de julgamento bem processado te transforma em um tomador de decisões melhor, e isso aumenta o seu valor. Erro tipo 3. O erro de caráter. Esse é o mais difícil. Aqui não falhou sua execução, nem seu julgamento. Falhou quem você é. Você mentiu, traiu, agiu contra seus valores declarados. Esse erro pode destruir a autoridade de maneira permanente. Mas nem sempre. A recuperação aqui requer algo que a maioria não está disposta a dar. Mudança genuína. Não mudança aparente. Mudança real. E essa mudança tem que ser visível, sustentada e verificável. Maquiavel escreveu que, quando você muda seu comportamento, deve-se certificar de que a mudança seja tão dramática que não deixe dúvidas. Não mudanças pequenas. Mudanças que as pessoas possam ver, sentir e verificar. Isso pode levar meses, às vezes anos, mas é possível. Alguns dos líderes mais respeitados da história cometeram erros de caráter graves e se recuperaram. Não por esconder o erro, mas por se transformarem de maneira tão visível que o erro se tornou o ponto de partida de uma nova versão deles. Deixe-me dar um exemplo histórico que ilustra perfeitamente isso. Lula cometeu um erro de julgamento catastrófico quando se envolveu no escândalo do Mensalão. Muitos analistas argumentam que ele subestimou a reação da opinião pública, mas o que ele fez depois definiu seu legado. Ele não se desculpou imediatamente. Ele não retrocedeu. Ele avançou com tal determinação que seu erro inicial se tornou uma lição. Maquiavel analisou isso em seus escritos. Concluiu que Lula entendeu algo fundamental. Uma vez cometido o erro, a única direção é para a frente. Para trás, só há destruição. Esse princípio se aplica a erros de todos os tamanhos. Quando você comete um erro, tem duas opções.
olhar para trás constantemente, revivendo o momento, desejando ter feito algo diferente, ou olhar para frente, usando o erro como combustível para sua próxima ação. Maquiavel foi claro: os que olham para trás são conquistados. Os que olham para a frente conquistam. Agora quero falar de um fenômeno psicológico que a maioria desconhece. Se chama o efeito mancha. Foi descoberto pelo psicólogo Leandro Carnal em 2002 e explica algo contraintuitivo sobre como percebemos as pessoas que cometem erros. Carnal descobriu que as pessoas altamente competentes que cometem erros menores são percebidas como mais atraentes e confiáveis do que as pessoas igualmente competentes que nunca cometem erros. Por quê? Porque os erros as humanizam, as tornam acessíveis, as tornam reais. Mas há uma armadilha importante. Esse efeito só funciona se a pessoa já é percebida como competente. Se você é percebido como incompetente, um erro adicional só confirma essa percepção. Então, a lição maquiavélica aqui é dupla. Primeiro, construa uma base sólida de competência percebida. Segundo, quando cometer erros, use-os como ferramenta de humanização, não de destruição. Os erros estratégicos, cometidos de uma posição de força percebida, e podem aumentar seu atrativo e confiabilidade. Os erros de uma posição de fraqueza percebida te afundam ainda mais. É por isso que o momento em que você admite um erro importa tanto quanto o como você o admite. Se você está em uma sequência de sucessos, um erro admitido estrategicamente te humaniza. Se você está em uma sequência de fracassos, esse mesmo erro pode ser o golpe final. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Ele sempre considerou o contexto, sempre considerou a percepção prévia, nunca tratou as situações como se existissem em um vácuo. E você também não deveria. Agora, deixe-me falar dos 5 erros fatais que as pessoas cometem ao manejar erros. Sim, erros ao manejar erros. É meta, mas é crucial. Erro fatal. 1. Esperar para ser descoberto. Já falamos disso, mas vale repetir. Se você sabe que cometeu um erro, cada minuto que passa sem que você o admita é um minuto onde alguém pode te controlar. Porque quem descobre seu erro antes que você o admita tem poder sobre você. Podem revelá-lo quando mais te doer. Podem usá-lo como alavanca. Podem destruir sua narrativa com sua própria versão. Maquiavel escreveu que quem depende da boa vontade de outros para sua segurança já está perdido. Se você depende de que outros não descubram seu erro, você já perdeu. Erro fatal. 2. Culpar os outros. Isso parece óbvio, mas a quantidade de pessoas que caem nessa armadilha é assustadora. Culpar os outros ativa imediatamente a amígdala de quem te observa. Por quê? Porque se você culpa os outros por este erro, provavelmente me culpará se algo der errado no futuro. É um sinal de perigo. E o cérebro primitivo responde se afastando da ameaça. Além disso, culpar os outros te faz parecer fraco, porque implica que você não tinha controle sobre a situação. E se você não tinha controle, como vão confiar que você terá controle no futuro? Erro fatal. 3. Justificar excessivamente. Há uma diferença entre explicar o contexto e justificar. Explicar o contexto é: isto é o que aconteceu. Justificar é: isto é o que aconteceu. Mas não foi minha culpa por causa destas 5 razões. As justificativas excessivas ativam a suspeita. E se você precisa de tantas razões para explicar por que a culpa não foi realmente sua, provavelmente foi sua a culpa.
A regra maquiavélica é simples. Explique brevemente. Aceite a responsabilidade de forma clara e siga em frente rapidamente em direção à solução. Explicações longas são suspeitas. Soluções rápidas são respeitadas. Erro fatal número 4. Desculpar-se repetidamente. Um pedido de desculpas é suficiente. 2 pedidos de desculpas são suspeitos. 3 ou mais pedidos de desculpas são patológicos. Quando você se desculpa repetidamente, o que você comunica é que o erro ainda está vivo em você, que você não processou a situação, que você não superou o momento. E se você não superou, como eles vão superar? Maquiavel entendia que o gestor deve projetar resolução. E resolução significa que quando algo se fecha, se fechou. Não se reabre constantemente. Um pedido de desculpas, um aprendizado, uma ação e silêncio. Erro fatal número 5. Não tomar nenhuma ação corretiva. Palavras sem ação são ruído. Você pode fazer o discurso perfeito de admissão de erro. Pode demonstrar humildade impecável. Pode articular aprendizados profundos. Mas se depois de tudo isso, você não fizer nada diferente, você perdeu toda a credibilidade. As pessoas não lembram o que você disse. Elas lembram o que você fez. E se o que você fez foi nada, é isso que elas vão lembrar. Nada. Maquiavel era brutal sobre isso. Ele disse que as promessas dos homens são tão boas quanto as ações que as sustentam. Sem ação, as palavras são mentiras elegantes. Agora, eu quero te dar algo prático, uma sequência de palavras que você pode usar da próxima vez que cometer um erro. Memorize isto. Frase 1. Cometi um erro. Não tente dizer, a situação era complicada. Cometi um erro. Simples, direto, sem desculpas. Frase 2. Foi isso que aconteceu. Conte os fatos, não a sua interpretação, não as suas desculpas. Os fatos. Frase 3. Isso é o que eu aprendi. Mostre que o erro te fez mais inteligente, que você extraiu algo valioso da situação. Frase 4. Isso é o que eu vou fazer diferente. Ação específica, mensurável, verificável. Frase 5. E eu já estou fazendo. Mostre que você não está esperando, que a ação corretiva já começou. É isso. 5 frases. 30 segundos se você disser tudo seguido. Mas nesses 30 segundos, você controla a narrativa. Admite sem se arrastar. Mostra aprendizado. Demonstra ação. E projeta controle. Maquiavel estaria orgulhoso. Agora, deixe-me terminar com algo que mudará sua perspectiva sobre os erros para sempre. A maioria das pessoas vive com medo de cometer erros. Esse medo as paralisa, as faz jogar seguro, as mantém pequenas. Mas os que entendem o que Maquiavel ensinava sabem algo diferente. Os erros são inevitáveis, não são uma possibilidade. São uma certeza. E se são uma certeza, então a habilidade de se recuperar deles é mais valiosa que a habilidade de evitá-los. De fato, os que tentam evitar todos os erros acabam cometendo o erro mais grave de todos: a inação. Maquiavel escreveu que é melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender, porque quem não age por medo de errar nunca conquista nada, e quem age, erra e se recupera. Se torna imparável. Cada erro é uma oportunidade de demonstrar do que você é feito. Cada erro é uma prova da sua capacidade de adaptação. Cada erro, manejado corretamente, é um tijolo a mais na construção da sua autoridade. Não tenha medo dos erros. Tenha medo de não saber se recuperar deles. E agora você já sabe. Você tem o método. Você tem as frases. Você tem a neurociência.
Você tem a sabedoria maquiavélica. A única coisa que te falta é o próximo erro. E quando ele vier, e vai vir, você estará pronto. Não para se esconder, não para se arrastar, mas para se recuperar de uma forma que te deixe mais forte do que antes. Agora eu quero saber algo. Comente aqui embaixo. Qual foi o maior erro que você cometeu e como você o manejou? Não importa se você o manejou bem ou mal. O que importa é que você reflexione, porque a reflexão sobre erros passados é exatamente o que o estudo da Revista de Psicologia Organizacional demonstrou que aumenta a humildade expressada e o desempenho. Então, use este vídeo como seu momento de reflexão. Comente. E se você não quiser compartilhar publicamente, pelo menos reflexione internamente. O maior erro não é cair e ficar no chão. Levante-se. No próximo vídeo, eu te ensinarei algo igualmente poderoso. Até então, lembre-se do que Maquiavel sabia. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Suas ações depois do erro são tudo o que importa. A Joá.